Olá pessoal, sou a professora Jocelaine e vamos continuar com os nossos estudos sobre integração. Hoje vamos falar então sobre o primeiro método de integração. Na aula anterior a gente começou a conversar sobre integrais e falamos sobre algumas integrais que são diretas, né, que vem lá da parte de derivação, dos teoremas e propriedades de derivação. Então, vamos falar sobre a integração por substituição. Então, até o momento, todas as integrais resolvidas foram obtidas de forma direta, ou também chamada integração simples, o que não necessariamente é simples, né? A questão é que são integrais diretas que são obtidas principalmente lá das técnicas de diferenciação. Porém, muitas integrais necessitam de técnicas específicas para serem resolvidas. Assim como nós tínhamos na derivada, né, nós tínhamos a regra do quociente, a regra do produto, tínhamos a regra da cadeia. Aqui também nós precisamos estabelecer algumas regras que não são idênticas às das derivadas. Okay? Então, a integração por substituição, ou também conhecido como método da substituição ou mudança de variável para a integração, ela é uma técnica análoga a uma técnica que nós já conhecemos lá das derivadas, que é a regra da cadeia. Então, é como se fosse o inverso, né? A operação inversa da regra da cadeia para as derivadas é a integração por substituição aqui nas integrais, certo? Então, sejam f maiúsculo e minúsculo duas funções, tal que, quando você deriva a f maiúsculo, você obtém a f minúsculo, ou seja, a f maiúsculo é a primitiva da f minúsculo. Suponhamos que g seja outra função diferenciável, tal que a imagem de g esteja contida no domínio da f. Por que eu preciso disso? Para poder considerar a função composta, f bola g, né, f composta com a g. Então, vamos aplicar, já que ela é o inverso da regra da cadeia para as derivadas, vamos pegar a regra da cadeia de derivadas e verificar o que a gente consegue a partir da regra da cadeia. Então, vejam só, a regra da cadeia lá das derivadas, né, eu tenho a minha função composta e vou aplicar a derivada. Então, é a derivada da função de fora vezes a derivada do argumento, certo? Porém, a derivada de f maiúsculo, eu sei que f maiúsculo é a primitiva de f minúsculo, né? Eu tenho esse elemento aqui. Portanto, f maiúsculo' vai ser meu f minúsculo composta com a g vezes a derivada do argumento. Estou aplicando a regra da cadeia, certo? O que nós chegamos nisso? Ó? Que a derivada dessa função aqui produz isso. Se a derivada desta função aqui, que está bem do lado esquerdo, produz o que está aqui do lado direito, significa que ela é a primitiva dessa função aqui, porque quando tu deriva, ela fornece essa função. Bom, se ela é primitiva, então significa que se eu integrar o lado direito, eu vou obter exatamente o lado esquerdo que está aqui do outro lado. Foi o que eu fiz. Então, eu passei a integral desses dois elementos aqui, que é o que nós temos aqui, e a integral da derivada fornece a própria função. Então, vejam, a integral da composta é igual à composta aqui da f maiúsculo, que é a primitiva da f, composta com a g. Bom, por que a gente faz uma mudança de variável aqui? Porque fica mais fácil da gente compreender, porque muitas vezes essa substituição, ela traz a nossa função ela traz a nossa integral para as integrais que nós já conhecemos, que nós aprendemos lá no vídeo 1. São integrações, muitas vezes, integrações diretas, né? Então, a gente simplifica a nossa integral para conseguir resolver. Então, quando nós fizermos o g de x igual a u, quem que é o du? O du sempre é a derivada do u, né? Quem que é a derivada do u? Como eu ainda não sei quem é a minha g, eu estou colocando aqui de forma geral, então vai ser a g' vezes sempre o elemento diferencial, né? Porque, na verdade, esse elemento diferencial ele está aqui embaixo, né? É a derivada de u em relação a x, né? E que é igual a g', que é igual a derivada de g, né? Então, a gente pode separar esses dois elementos aqui, du e dx, quando a gente enxerga eles como diferenciais.
Então, a gente vai substituir essa mudança de variável aqui na expressão 2, obtendo, então, a expressão 3, que é conhecida, então, como a integração por mudança de variável. Vejam que a minha integral começou na variável x e ela finalizou aqui na variável u. Então, quando eu faço a mudança de variável, eu tenho que sair de uma variável e ir para outra. Não pode sobrar ninguém da variável anterior. Então, tem que tomar bastante cuidado aqui para fazer a mudança de variável correta, de forma que não sobre ninguém em x. Todo mundo tem que ser contemplado aqui no u ou no du. Ah, prof, eu não consegui contemplar, eu chamei o u, obtive o du, e quando eu voltei na integral sobrou gente. Bom, duas alternativas, né? Ou aconteceu de você fazer a mudança de variável incorreta, ou aquela integral não é resolvida por substituição. Então, veja que agora eu já estou te dando duas opções. As integrais que eu te fornecer agora, você pode resolver de duas maneiras, né? Só de duas maneiras você tem para resolver uma integral. Ou ela vai ser uma integração direta, ou ela vai ser uma integração por substituição, até o momento, tá? Porque são os dois casos que nós estamos estudando. Mais adiante veremos outras técnicas de integração, certo? Como você fez mudança de variável, é claro que você precisa desfazer essa mudança de variável. Porque a integral inicial ela foi dada em x e não em u. Então, você precisa desfazer essa mudança de variável. Veja que no exemplo, isso vai ficar bem mais claro. Então, eu estou te dando aqui a primeira integral para resolver. X ao quadrado, que multiplica 5 mais 2x na terceira, e o elemento que está entre parênteses aqui elevado na potência 8. Bom, vejam, quando você faz a escolha do u, você vai produzir um du, e esse du, você não vai inventar ele. Esse du, ele é obtido diretamente do u. É a derivada do u em relação a x. Então, esse du não aparece do nada. Eu não olho para a integral, eu quero que isso aqui seja o meu du. Não, você vai produzir a partir do u. Quando você escolheu o u e escolheu o du, e obteve o du, você volta para a integral e verifica se isso foi contemplado, né? O meu u é somente 5 mais 2x elevado na terceira. Veja que eu não estou pegando o expoente, tá? Por quê? Porque a derivada disso aqui fornece 6x ao quadrado. Veja que eu tenho aqui o x ao quadrado e dx. Eu só não tenho 6. Mas o x ao quadrado e o dx, que é o principal, eu tenho, tá? Sempre que o elemento que faltar ou sobrar é uma constante, multiplicando, tá? Não é somando nem subtraindo, é multiplicando, você pode adicionar, você pode multiplicar a integral por essa constante, e claro que ao mesmo tempo você tem que dividir, porque senão você vai alterar a integral, certo? Então, veja o que nós temos aqui, ó. Fazendo essa mudança de variável, né, com essa escolha de u, né, a gente faz a mudança de variável x para a variável u, então não pode sobrar ninguém lá. A única diferença é que eu não tenho esse 6, então eu vou pegar esse 6 e vou multiplicar a integral. Tá, prof, mas se eu multiplicar a integral por 6, eu não estou mudando a integral? Sim. Por isso que, ao invés de só multiplicar por 6, a gente também vai multiplicar por 1/6. Se você multiplicar por 6 e dividir por 6, você não vai alterar a integral. Então, veja o que eu fiz aqui, ó. Multipliquei por 6, mas ao mesmo tempo eu multipliquei por 1/6, porque aí eu não estou, como se eu não estivesse fazendo nada na integral. Porém, esse 6 que está aqui, ó, não é interessante para mim ficar aqui na frente. Esse 6 para mim é interessante ficar aqui, para formar o meu du. Por isso que o 6 está aqui. Ah, e aquele 1/6? Aquele 1/6 por enquanto sobrou, certo? Bom, vejam que o meu u é só o elemento que está entre parênteses. Então, o que eu sigo para cá? O u continua na potência 8. Então, eu preciso fazer a integral. Veja o que eu fiz. Eu tinha uma integral que parecia complicada e que agora se restringiu à regra da potência, né? Integrar uma potência, que é uma regra, uma integração direta que a gente obtém lá no inverso das derivadas, né? Que nós já vimos na aula passada, que quando você integra uma potência,
basta você somar uma unidade no expoente e depois dividir o expoente. Bom, esse 6 que está aqui, perceba, ele foi acoplado dentro do DU, por isso que ele desapareceu. Esse outro, no sexto aqui, ele não desaparece, porque eu tive que colocar ele aqui para poder compensar a minha integral, para não fazer nenhuma mudança na minha integração, certo? Bom, depois que você fez a integral, né, você resolveu a integral, você precisa desfazer a mudança de variável conforme o que você tem que você escolheu no exercício. Existem várias possibilidades de U? Geralmente não, geralmente é uma só, tá? Aí você pode se perguntar, prof, o que acontece se eu pegar a potência 8 junto? Se eu pegar o meu U 5 mais 2x na terceira elevado na potência 8? Vejam o que acontece, ó, nessa notinha que eu coloquei aqui. Ó. Se você englobar a potência 8, o teu U, na verdade, vai ser uma função composta, porque é uma função elevada em um expoente. Quando você tem uma função composta, qual é a regra que você aplica para derivar? Né? Já que você tem que derivar para obter o DU. Quando você for fazer a derivada, você vai aplicar a regra da cadeia. Regra da cadeia é a derivada da função de fora vezes a derivada do argumento, certo? Então, aqui tá faltando ainda a derivada do argumento. Então, vai ficar 8, 5 mais 2x elevado na terceira elevado na 7, e ainda vezes a derivada do argumento. A derivada de 5 é 0, e a derivada de 2x na terceira é 6x ao quadrado. Então, ainda está faltando aqui na minha anotação 6x ao quadrado, certo? Quando você olha para a sua integral, você não tem tudo isso. 8 que multiplica 5 mais... Você não tem isso, né? Porque você já tinha chamado o U daquela função composta ali elevada na potência 8, né? Então, se você fizer essa escolha, você não vai conseguir resolver a integração, porque ela não é uma escolha correta, você não consegue fazer a mudança de variável. Você ainda vai ficar com elementos em x, certo? Então, geralmente a integração por substituição, ela tem uma única escolha, uma única possibilidade de você escolher o U. Então, às vezes você acha que não é integração por substituição, mas na verdade você só está fazendo uma escolha incorreta. Então, como é que você faz para aprender? Fazendo muitos exercícios e se familiarizando bastante com as integrais, né? Quanto mais familiarizado você estiver, mais fácil vai ser de você identificar se é uma integração por substituição ou uma integração simples, que são as duas únicas formas de resolver integral que nós temos até o momento, certo? O exemplo 1.2, vejam, que a integração por substituição ela é bem sugestiva, né? Quando você escolhe o U, você tem que obter a partir do U, você tem que obter o DU, certo? Se você tem um polinômio aqui, o que acontece quando você aplica a derivada nele? Ele sempre vai reduzir uma ordem no grau, né? Então, se você tem um x na terceira aqui, quando você derivar, você vai obter um x ao quadrado. Poxa, o x ao quadrado está lá em cima, ó. Tem um x ao quadrado que tem uma chance aí de ser o meu DU, certo? Então, novamente, ó, a escolha correta é somente o que está entre os parênteses. Se você pegar junto com a potência, isso aqui vai ser regra da cadeia e, portanto, o seu DU não vai ser contemplado aqui na integral. Vocês podem fazer essas continhas aí mais tarde, quando forem... façam isso aqui no material, imprimam o PDF e façam as anotações, certo? Bom, se a minha escolha de U é 1 menos 8x na terceira, quem que é a derivada disso para obter o meu DU? É 0, a derivada aqui, e a derivada aqui vai ser menos 24x ao quadrado dx. Olha, eu não tenho menos 24x ao quadrado dx, mas eu tenho algo bem parecido, né? Se eu multiplicar isso aqui por 6, eu vou obter o meu 24. E se eu multiplicar por menos 6, eu vou obter o meu menos 24x ao quadrado. Então, foi exatamente isso que eu fiz, ó. Eu multipliquei por menos 6, mas eu não posso simplesmente multiplicar. Eu tenho que, ao mesmo tempo, retirar para equilibrar minha integral, para não fazer nenhuma mudança. No entanto, este elemento aqui, eu não preciso dele, eu jogo ele para frente da integral, e este outro aqui eu preciso. Para quê? Para formar o meu DU, certo? Portanto, eu tenho 1 sobre U ao quadrado DU,
u ao quadrado no denominador, você utiliza a regra da potência, exceto quando o expoente for 1. Quando o expoente for 1, né, 1 sobre x é a integral ln de x, né? Lembra que na regra da potência lá era para r diferente de menos 1, né? Então, tem que lembrar que não vale aqui quando a potência for 1 no denominador, certo? Então, eu coloco no numerador, mudou o sinal do expoente, e aí eu faço a integral, é uma regra de potência para as integrais. Soma uma unidade e divide depois que você somou. Então, nós temos esse elemento que está aqui. Ó. E aí, fazendo a multiplicação dos sinais aí, invertendo, né, conforme as regras, obtemos essa expressão que está aqui. E aí, basta desfazer a mudança de variável, porque eu tirei a integral em x, não em u. Né? Então, você precisa voltar e desfazer a mudança de variável, certo? Uma integral bem clássica de integração por substituição é a integral das funções trigonométricas. Esse integrando aqui, ele é um integrando, é uma função composta, né? O argumento do cosseno não é simplesmente x, é 4x, então é uma função composta, certo? Então, se fosse cosseno de x, quem que é a integral de cosseno x, que nós já vimos na aula passada? A integral do cosseno é o seno. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno, né? Se fosse cosseno de x, mas não é. É cosseno de 4x. Bom, então se você transformar isso aqui em algo parecido com somente x, ou melhor, u, né, que é a variável que nós estamos utilizando, vai ficar cosseno de u. E cosseno de u você sabe integrar, não importa se é cosseno de u, cosseno de a, cosseno de b. Né? Não importa a variável. Você sabe fazer essa integral. Então, se eu chamar o meu u de 4x, quem que é o du? É a derivada, né? A derivada de u em relação a x é 4, né? Então, eu só passei, olhando como diferencial, eu posso passar o meu dx para o outro lado, né? Operação inversa da divisão. Então, o meu du é 4x. Bom, lá na integral eu tenho 4dx? Não tem, mas eu posso colocar. Sempre que eu puder multiplicar uma constante que estiver faltando, eu posso fazer isso. Então, eu vou multiplicar e, ao mesmo tempo, eu vou dividir, que é o que eu estou fazendo aqui. Ó. Esse 4dx vai fazer parte do meu du. E esse 1/4 permanece aqui porque eu não vou utilizar ele neste momento. Portanto, nós vamos ficar com a integral do cosseno, que é o seno de u. Mas aí você necessita desfazer a mudança de variável e voltar para a variável x que nós tínhamos inicialmente. Algumas outras integrais, a princípio, parece que você não consegue resolver por substituição, mas consegue. Vejam só, neste caso, como é bem interessante, tá? Ó, nesse exercício, então, a gente vai ter que fazer alguns procedimentos a mais para conseguir resolver essa integral aqui. Vejam que, a princípio, poxa, parece que a mudança de variável é u igual a x ao quadrado, porque quando você deriva x ao quadrado dá x, né? O problema é que você tem o mais 1 aqui, e você não consegue somar ou subtrair constantes na integral. Essa operação a gente não pode fazer. O que a gente pode é multiplicar e dividir ao mesmo tempo, mas somar e subtrair a gente não pode, certo? Por enquanto, aqui no argumento da integral nós não podemos fazer isso, tá? A regra diz que eu posso multiplicar e posso dividir. Então, o x ao quadrado, chamando ele de u, ele não é uma boa opção. Por mais que a derivada dele seja x, se fosse só x dentro da raiz, talvez teria uma possibilidade, mas x mais 1 não existe nenhuma possibilidade. Então, uma outra possibilidade que tem é eu fazer o que está dentro do radical, né? Chamar o u de 1 mais x. Quem que é a derivada de 1 mais x em relação a x? A derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1. Então, vai ficar o próprio dx. Então, quando você voltar e substituir lá na integral, você vai ficar com raiz de u, e o dx é o próprio du, então vai ficar du, raiz de u, du. Poxa, prof, mas e o x ao quadrado que está aqui? Você disse que se a gente fizer a mudança de variável, não pode ficar ninguém na variável x, a gente mudou para a variável u, né? Não tem como ficar, não pode ficar ninguém na variável x lá, né? Bom, então veja o que a gente pode fazer.
Vejam que nessa mudança de variável, o u é 1 mais x. Então, eu posso isolar o x. O x é u menos 1. Passo para lá com a operação inversa, certo? Mas se eu não quero x, eu quero x ao quadrado. Então, basta eu fazer 1 menos 1 ao quadrado, certo? Então, eu volto e substituo. Eu sei que o x é u menos 1 por causa dessa mudança de variável. Eu venho no meu x e vou substituir 1 menos 1, porque é x ao quadrado, né? E aí eu vou fazendo as minhas operações. O que eu preciso fazer aqui? Primeiro, eu preciso resolver o produto notável, né? U ao quadrado menos 2u mais 1, né? Eu tenho que desenvolver aqui a potência. E depois, cada um dos elementos é multiplicado por u elevado na potência 1 meio. Então, você faz todas as multiplicações. Depois que você faz as multiplicações, aí as regras de potência, você vai lá e integra cada uma delas. Por quê? Porque tem uma propriedade de integrais que diz que a integral da soma é a soma das integrais e a integral da subtração é a subtração das integrais. Então, você pode ir lá integrar cada uma delas separadamente, aplicando aí a regra da potência, certo? Bom, do mesmo jeito que as integrais anteriores, você precisa desfazer a mudança de variável que você fez. Como você chamou o u de 1 mais x, você volta para a variável e desfaz a mudança de variável que você fez inicialmente, ok? Essa outra integral também é interessante. Vejam que aqui é bem sugestivo qual é a mudança de variável que você precisa fazer, porque se você derivar o x ao quadrado, você vai obter x, né? Então, a mudança de variável aqui, correta, é u igual a x ao quadrado. A partir do u, você produz o du, que é 2x dx, né? A derivada de u em relação a x. Então, você volta e substitui. Faltou alguém na integral? Faltou uma constante. Então, você multiplica. Por quem? Por 2. Estou precisando de um 2 aqui. Mas você não pode simplesmente colocar o 2. Tem que colocar um meio para compensar. Porém, o 2x dx vai passar a ser o meu du. Então, está aqui ele, ó. O u é o x ao quadrado e esse 1 meio permanece porque ele não englobou ninguém. Ele continua aí, certo? Quem que é a integral do cosseno? Já tínhamos feito antes, né? Já fizemos várias vezes. Então, isso já tem que começar a ser armazenado aí na tua memória. A integral do cosseno é o seno. Basta você desfazer a mudança de variável e você tem, então, a solução final. A família de funções, né, que representa a integral dessa função aqui, certo? Lembra que nós estamos falando de integral indefinida. Portanto, a integral de uma função, integral indefinida, ela representa uma família de funções. Algo que você pode fazer aqui para relembrar um pouco de derivada, né? Você vai ver que você vai precisar de derivada aqui o tempo inteiro, né? Você está derivando e integrando simultaneamente, né? Você está usando essas técnicas ao mesmo tempo, né? Aqui, ó, para você obter o du, você precisa derivar, né? A derivada de u em relação a x. Então, o que você pode fazer aqui para treinar, para relembrar das técnicas, se isso aqui é a primitiva dessa função que está aqui, ó, significa que se você derivar isso aqui, ó, o resultado tem que ser o argumento que está aqui, ó, certo? Porque essa função que está aqui é a primitiva dessa função que está aqui dentro no argumento da minha integral, ok? Então, você pode fazer isso, ó, deriva isso aqui e o resultado tem que ser isso aqui. É uma forma de você verificar se a sua integração está correta, ok? Mais um exemplo interessante. Esse exemplo aqui, vejam que não tem muita novidade. Eu preciso considerar a minha mudança de variável o 1. Se eu não considerar o 1, eu vou cair no mesmo problema que está aqui, só fazendo praticamente uma mudança de variável, né? Então, o correto é você fazer 1 menos cosseno x. O seu u, a sua mudança de variável u. A partir do u, você vai obter o du. A derivada de 1 é 0, a derivada do cosseno é menos o seno. Menos com menos, então você vai obter mais o seno que está aqui. Que é exatamente o que nós temos aqui. O seno x dx, esses dois elementos aqui vão formar o meu du.
E esse elemento que está dentro do radical aqui é o meu u, portanto, u elevado na meio du, porque seno x dx forma o meu du, certo? Eu não precisei complementar nada aqui na minha integral, já estava tudo certo, ok? Esta outra integral aqui, exemplo 1.7, também bem sugestivo qual vai ser a mudança de variável, porque quando você deriva aqui, você tem o elemento que você precisa aqui, ó, certo? Então, neste caso aqui também está faltando um elemento que é o 6, você compensa, e o 6x dx é todo o meu du. E aí você desfaz a mudança de variável, né, conforme for a escolha que você fez da mudança de variável, certo? Lembre-se que nós vimos as integrais de algumas funções trigonométricas, né? Aquelas funções trigonométricas que nós temos as derivadas, quando você faz o processo inverso à integral, você consegue obter essas integrais aí diretamente, né? Quem que é a integral do seno? É o cosseno. Portanto, a integral do cosseno é o seno, certo? Quem que é a derivada do cosseno? É menos o seno. Portanto, se eu integrar o menos o seno, eu vou obter o cosseno. Quem é a derivada da tangente? É secante ao quadrado. Portanto, se eu integrar secante ao quadrado, o resultado vai ser a tangente. E aí segue. Quem é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Portanto, se eu integrar secante vezes tangente, você vai ter a secante. A primitiva é a secante, certo? E assim você segue para as outras funções. Você pode... isso aqui você relembra lá das técnicas de derivação. E nós já vimos isso aqui na primeira aula, certo? Então, essas integrais aqui é o que nós chamamos de integrais diretas, porque elas vêm lá, a gente utiliza as técnicas de derivação e só faz o caminho inverso, certo? Mas existem algumas integrais que a gente não consegue fazer de forma direta. A gente conseguiu fazer a integral do seno e o cosseno, né? E as outras integrais, todas elas são diferentes, ou é cossecante vezes a cotangente, cossecante ao quadrado, né? Secante ao quadrado, secante vezes tangente. Então, quais integrais, quais funções trigonométricas faltam a gente integrar, né? Falta a gente integrar a tangente, a secante, a cotangente e a cossecante. Por que eu coloquei elas aqui? Porque todas elas eu consigo resolver por substituição. Consigo resolver todas elas. Vejam que interessante, ó. A integral da tangente, para a gente resolver essa integral por substituição, a gente precisa lembrar da definição de tangente. Definição de tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, seno sobre cosseno, né? E quando eu faço essa substituição, veja que interessante. Se eu chamar o u de cosseno, quem vai ser o meu du? A derivada do cosseno é menos o seno. Eu não tenho menos o seno lá, mas basta eu botar o sinal de menos aqui, junto com o seno e o outro para compensar, e eu consigo resolver a minha integral, certo? Eu vou ficar com 1 sobre u du, que é ln de u. Eu tenho o sinal de menos, que é o sinal de menos que eu precisei para compensar a integral. Esse sinal de menos aqui, por propriedade de logaritmo, a gente pode colocar ele no expoente do cosseno, certo? Cosseno na menos 1 é 1 sobre cosseno, ok? Isso aqui não é função inversa do cosseno. Se fosse função inversa, esse menos 1 aqui seria expoente aqui do cosseno, tá? É o expoente dele, tá? Isso aqui é 1 sobre cosseno, não é o arco cosseno, certo? Então, cosseno na menos 1 é 1 sobre cosseno, e 1 sobre cosseno é a secante, é a definição da secante, ok? Então, vejam só, eu chamei o u de cosseno. Aí você pode se perguntar, prof, mas por que você não chamou o seno de u? Né? Por que você chamou a função que está embaixo? Por que não chamou a função que está em cima? Porque se eu chamar o u de seno, quem é a derivada do seno? É o cosseno. Mas aqui você não tem cosseno, aqui você tem 1 sobre cosseno, certo? Então, por que eu não chamei o u de seno? Porque a derivada do seno é o cosseno. Mas aqui na minha integral eu não tenho cosseno, eu tenho 1 sobre cosseno. Por isso que eu não posso chamar o meu u de seno, eu tenho que chamar o cosseno, neste caso, certo? Então,
a integral da tangente é ln da secante, certo? A integral da secante. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, porque a gente precisa utilizar um artifício matemático para conseguir resolver. Que artifício é esse? Tá? A secante é 1 sobre cosseno. 1 sobre cosseno, você poderia pensar, eu posso chamar o u de cosseno, mas quem que é o du? É o seno, e aí você não tem ele, e você não pode colocar na sua integral algo variável. Você pode multiplicar por uma constante, mas você não pode colocar algo variável. Então, mesmo que eu substituir pela definição da secante 1 sobre o cosseno, você não consegue resolver esse exercício. Qual é o artifício matemático? É multiplicar e dividir ao mesmo tempo por alguém, porque aí você não vai alterar a integral, de forma que isso seja algo útil para mim, né? E já que eu estou falando de integração por substituição, que seja algo que eu consiga fazer uma substituição, consiga fazer a mudança de variável. Que artifício matemático é esse? É o multiplicar e dividir por quem, né? São duas perguntas importantes, né? Qual artifício, né, e quem que a gente vai utilizar? É a secante mais a tangente. Por quê? Vejam só, quando você multiplica e divide, né, faz a multiplicação aqui, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, você vai obter secante ao quadrado mais secante vezes tangente. Bom, se você fizer a mudança de variável chamando o u, que está no denominador, quem que é a derivada da secante? É a secante vezes a tangente. Quem que é a derivada da tangente? É a secante ao quadrado, que é exatamente o elemento que vocês têm aqui na parte no numerador, certo? Então, por isso a escolha correta é secante mais a tangente para fazer a mudança de variável. Sendo assim, você vai ficar com... aqui está errado, tá? Isso aqui é 1 sobre u. A integral de 1 sobre u du é o ln de u, mais a constante aí porque eu fiz a integração, certo? E aí você desfaz a mudança de variável. Quem que é o u? É esse elemento aqui que você tinha multiplicado a integral. Nós não mudamos a integral porque a gente fez a mesma operação no numerador e no denominador. Outra integral que ainda falta resolver trigonométrica é a cotangente. Se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno, a definição, e você resolve de maneira muito análoga que você resolveu a tangente. A diferença é que agora o denominador é seno, não é cosseno. Então, a tua mudança de variável correta é u igual a seno x. Então, tu produz o teu du, que está exatamente no denominador, portanto, vai ficar a integral de 1 sobre u du, que é ln u, e aí é só desfazer a mudança de variável que você tinha feito inicialmente. A última integração que falta para a gente é a integração de função trigonométrica, é a cossecante. E a cossecante, do mesmo jeito que a secante, a gente precisa fazer um artifício, que é muito parecido, análogo que a gente fez com a secante. Eu preciso multiplicar e dividir pelo mesmo elemento. Aqui também está incorreto, é o mesmo elemento que está em cima, tá? Então, vai ficar cossecante e cotangente, tá? Esse que é o problema de você copiar e colar, né? Então, aqui também, ó, é cossecante mais a cotangente, tá? E é esse elemento que está no denominador que a gente chama de u, porque a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente, e a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado, que é exatamente o que está aqui, exceto pelo sinal de menos. Então, você coloca o menos aqui dentro da integral e o menos fora aí para fazer a compensação. Então, você tem aí a integral da cossecante, que é fornecida por essa expressão aqui, menos ln de cossecante mais a cotangente. Existem algumas pequenas diferenças de sinal aqui, que tem a ver com a mudança de variável que você tem aqui em cima, mas são todas equivalentes, tá? Então, essa aqui é a integral da cossecante, certo? Então, agora vocês conhecem todas as integrais das funções trigonométricas, do seno e cosseno, que já tínhamos visto na aula passada, e agora aprendemos a fazer também da tangente, secante, cotangente e cossecante, certo? Então, finalizamos essa parte.
Mais adiante, a gente vai ver as integrais das potências das funções trigonométricas. Então, não só a integral do seno, cosseno, secante, tangente, cossecante, cotangente. A gente vai ver também seno ao quadrado, cosseno ao quadrado e não só o quadrado, potências, né? Então, na terceira, na quarta, na quinta e assim por diante. Que são regras diferentes e a gente não tem ferramentas ainda para resolver essas integrais neste momento. Certo, gente? Então, a próxima aula já seguimos com integração por partes, uma outra técnica de integração.